o que é o comunismo e o marxismo. Por que o marxismo, o comunismo marxista, ele é uma religião do mal? Quando eu digo que é um comunismo marxista, eu também, eu estou pensando que não é necessário, os senhores sabem que o Marx fez um par com o vagabundo do Friedrich Engels, e a ideia do socialismo marxista, ele vem não só de Marx, ele vem do Engels também, e ele tem uma boa contribuição no desenvolvimento dessa doutrina, dessa religião do mal, ok? Então eu vou explicar aqui para os senhores o que é o comunismo. Eu vou tentar ser breve para poder dedicar esse programa a essa causa de Israel. Eu vou explicar aqui de onde surgiu o problema, ok? Como surgiu essa guerra que está sendo travada em Israel, como ela se desenvolveu, e eu vou acrescentar aqui detalhes que os senhores não vão conseguir obter pelos meios de comunicação normais, porque são todos comprados, e também que não vão conseguir obter pelos seus professores comunistas, porque não é a intenção deles. E, ao mesmo tempo, todas as informações que eu passar aqui são de fácil comprovação, é só os senhores buscarem ou em algum livro ou na internet, os senhores vão comprovar as informações que eu estou passando aqui nesse programa. Mas vamos lá. Comunismo, uma religião do mal. Para os senhores entenderem o que é o comunismo, principalmente dentro dessa vertente marxista, leninista, engelista, os senhores precisam entender três coisas. Os senhores precisam responder três perguntas. A primeira, o que é o comunismo? Os senhores já pararam para pensar como os senhores, as senhoras, falam mal do comunismo, demonizam o comunismo, sem saber o que é o comunismo? Sem saber responder isso, o que é o comunismo? Então, ouçam para saberem responder a essa pergunta simples, ok? Segundo, por que do comunismo? Por que criaram o comunismo? É outra pergunta que muitos conservadores, muitos direitistas, e eu acredito que 99,9999% de todos os vagabundos de esquerda também não conseguem responder isso. Eu acredito até que mais direitistas, mais conservadores vão conseguir responder essas perguntas do que os próprios vagabundos da esquerda. Mas os senhores precisam entender também por que do comunismo. Qual o motivo do comunismo? Qual a razão desse lixo ter sido desenvolvido? Em terceiro lugar, como esses pilantras esperam chegar ao comunismo? E essas respostas, principalmente a do como, são importantes para os senhores entenderem todo o desenvolvimento da história do século XX, agora também do início do século XXI, e para entenderem melhor contra o que estamos lutando, ok? Então vamos começar. O que é o comunismo? Pensem no comunismo como uma religião do mal. Se os senhores não gostarem dessa palavra religião, então que seja uma ideologia do mal, com valores e virtudes negativos, com três dogmas principais. Esses três dogmas os senhores encontram em textos de Marx, de Engels, talvez do Lenin, mas principalmente do Marx e do Engels. É o seguinte, tem três dogmas principais. Primeiro, a sociedade é dividida em classes que guerreiam. Okay? É o primeiro dogma marxista. Os senhores não conseguem ser desses comunistas que nós enfrentamos sem ter isso no centro da sua vida, sem acreditar, sem ter uma noção de que a sociedade é dividida em classes e que elas estão em guerra. Mesmo que os senhores estejam muito bem de vida, mesmo que não tenham nenhum problema nas suas vidas, os senhores precisam acreditar que tem um inimigo, que tem uma classe que é contra a senhora ou o senhor.
Ok? Então, primeiro dogma comunista, guerra de classes. Isso daí está bem claro nos textos do Marx. Ele diz que ele percebeu isso, que a sociedade é dividida em classes, que guerreiam entre elas, mas que, vamos para o segundo dogma, nessa guerra de classes, o proletário vai ganhar e vai instituir uma ditadura do proletariado. Okay? É o segundo dogma comunista, é o segundo dogma marxista. Senhores, para fazerem parte dessa religião do mal, o comunismo, o marxismo, os senhores precisam acreditar que a sociedade está em guerra, existem classes, ok? As pessoas não são diferenciadas pelos seus valores, mas pelo que têm, ou por algum outro motivo material, e que essa guerra, baseada nesses conceitos materiais, nesses conceitos mundanos, vai levar à supremacia de uma classe específica que vai desenvolver uma ditadura, que seria a ditadura do proletariado, e nos textos do Marx, ele é muito claro em relação a isso, ao afirmar que essa ditadura do proletariado vai tirar cada vez mais a propriedade da burguesia, de quem tem propriedade, e concentrar no coração do Estado. Para quê? Para distribuir? Não é para distribuir, porque a intenção final deles é acabar com a propriedade, isso daí os senhores vão entender daqui a um pouquinho. Mas não é para distribuir, é para fortalecer o Estado mesmo. Porque o Estado tem uma função, o Estado precisa ser todo-poderoso. É uma religião, estão entendendo? É uma religião. O Estado precisa ser todo-poderoso. Ele precisa ser guloso. O Estado quer tudo que os senhores e as senhoras têm. Tudo que os seus filhos e as suas filhas terão. Ou seja, gula é o segundo dogma dessa ideologia marxista comunista. E esse Estado está concentrando todos esses meios, todas essas propriedades, para quê? Para instituir uma sociedade comunista, uma sociedade sem classes. É esse o terceiro dogma, que depois que os senhores extrapolarem a sua ira para a sociedade, ok? Extrapolarem o seu conceito de gula, de egoísmo, de fortalecimento individual nas mãos do Estado, se vai criar uma sociedade comunista onde não haverá classes. E isso se encaixa nessa ideologia dentro do orgulho. Por quê? Porque é com base nisso que eles são orgulhosos e não são capazes de fazer uma análise do que eles estão fazendo, do que eles estão praticando, de toda a maldade que eles estão praticando, e que toda essa maldade pode ser justificada com base nesse orgulho que eles têm. Que eles acham que essa sociedade comunista é a solução definitiva para todos os problemas, eles não precisam pensar nisso. Porque eles acreditam nisso, isso é um dogma. Dificilmente os senhores vão conseguir arrancar de um esquerdista uma resposta satisfatória nesse sentido. Por que o comunismo é o melhor sistema? Eles dificilmente vão resistir a 5, 10 minutos de debate. Eles vão ver como é um conceito inconsistente. Mas ainda assim eles colocam isso como um dogma, ou seja, não tem muito questionamento em torno desse terceiro dogma também. Então eles desenvolveram toda essa ideologia para se chegar no comunismo. Então, só nessa primeira pergunta, para os senhores conseguirem responder o que é o comunismo, é só ter em mente esses 3 pecados capitais: a ira, a gula e o orgulho. Ou seja, a ira para ter uma guerra entre as classes, uma guerra embasada apenas no quanto as pessoas têm, e as pessoas podem ser dentro do conceito marxista de classes diferentes, mas estarem bem, materialmente bem. Mas se elas têm uma diferença material relevante,
mesmo que os dois estejam muito felizes com aquilo, mesmo que eles consigam viver consideravelmente bem com aquilo, é um dogma marxista a questão da ira e ter raiva pelo diferente. Simples assim. Por isso que eles tentam criar na sociedade vários grupos diferentes. É para criar o grupo diferente, depois eles infiltram vagabundos nesses grupos para criar conflitos com os outros grupos. Então, essa guerra de classes vai gerar uma ditadura do proletariado, ou seja, a gula, ok? Um Estado guloso que vai pegar toda a propriedade da burguesia, de quem tem propriedade, mesmo que seja pobre, vai tirar também do pobre. Por quê? O que importa é criar um Estado guloso, ou seja, segundo o pecado capital, os senhores gravarem essa explicação sobre o que é o comunismo. E o terceiro, o orgulho. Eles fazem tudo isso com o orgulho de acharem que o comunismo é a solução para tudo. Agora, o porquê? Por que eles acreditam nesse sistema? Simples, porque eles novamente colocam no centro da vida deles um outro pecado capital, que é da inveja, ou seja, não admitir que possa haver alguém com mais do que eles. E eles, o porquê do comunismo é o simples objetivo de chegar numa sociedade onde todos são materialmente iguais. E são todos materialmente iguais porque não vai haver propriedade. O Marx, nos textos dele, ele deixa isso daí bem claro, que a sociedade já conseguiu alcançar a igualdade política. Só que para o Marx isso daí não é o suficiente. Ele quer alcançar a igualdade material. Ou seja, todos têm que ter a disponibilidade sobre as mesmas coisas, senão ele não aguenta, senão ele chora, senão ele tem inveja. Então, por quê? Por causa da inveja. Por que do comunismo? Se os senhores pensarem nessa questão da inveja, que os comunistas são vagabundos que colocam a inveja no centro da vida deles, os senhores vão entender um pouquinho mais sobre o porquê do comunismo. Então, por que do comunismo? Alcançar uma sociedade igualmente, onde todos são materialmente iguais. Ok? Já que é impossível chegar a uma sociedade onde todos são moralmente iguais, ou então onde todos são culturalmente iguais, esses vagabundos desenvolveram um sistema para se alcançar uma sociedade onde todos são materialmente iguais. E lembre-se novamente, isso só é possível para pessoas que colocam no centro de suas vidas essa noção de que se alguém tem mais do que elas, essa pessoa está errada. Se tu tem 2 carros e a outra pessoa tem 4 carros, se você for marxista, comunista, é necessário que os senhores e as senhoras tenham raiva dessa outra pessoa com mais carros e que ela dê um para vocês. Então esse é o porquê da ideologia comunista, marxista, leninista, engelista. Ok? Mas para ficar mais simples, o comunismo é uma religião do mal. Pense em tudo isso como consequências do comunismo. O que é o comunismo? Em primeiro lugar, uma religião cujos dogmas são a guerra de classe, a ditadura do proletariado, como desenvolvimento dessa guerra de classes, e o estabelecimento de uma sociedade comunista. Por que eles fazem isso? Porque eles querem uma sociedade onde todos são materialmente iguais. E em terceiro lugar, o como. Como eles esperam chegar nessa sociedade comunista. É bem simples. Sobraram apenas 3 pecados capitais: a cobiça, a preguiça e a luxúria. Então, o Marx ele é muito claro em relação a esses 3 pontos. E os senhores podem também ver a relação intuitiva dos pecados capitais com as metas. O Marx diz que a propriedade tem que ser eliminada. A propriedade, para alguns socialistas, é um roubo. Ou seja, a instituição propriedade tem que se chegar a um fim. Ou seja, cobiça. Eles não aguentam essa noção de propriedade.
É necessário para ser marxista não só a inveja. A inveja é a senhora ou o senhor não admitir, não gostar da ideia de que seu irmão tem mais que os senhores. Mas a cobiça, ela determina que os senhores façam alguma coisa para prejudicar o seu irmão que tem mais, para mudar essa situação. Ou seja, acabar com a propriedade. Se tu consegue tocar na propriedade coletiva, na propriedade da sociedade, isso daí já está satisfazendo os anseios de vagabundos comunistas. Segundo ponto, segundo pecado capital desse como, para responder o como, acabar com o trabalho. Novamente, Marx é claro quando fala que para acabar com a escravidão dos proletários era necessário que se extinguisse essa instituição chamada trabalho. Por isso que comunista é tão vagabundo, é tão displicente, não trabalha, está sempre lutando para que as horas trabalhadas sejam sempre menores, nunca querem trabalhar mais, sempre perdem. Por exemplo, se eles vão ver como os grupos comunistas que travam essa guerra contra Israel, eles são vagabundos, eles não têm competência para competir com pessoas com valores, com valor como trabalho, laboriosidade. Então, o comunismo, como do comunismo, também exige extinguir os trabalhos, é por isso que eles estão muito relacionados, muito infiltrados em movimentos sindicais. E, por fim, Marx deixa claro que é importante para se atingir os objetivos do comunismo, acabar com o senso de moralidade da nossa atual sociedade. E ele especifica a questão da família, da religião e da moralidade em si. Eu gosto de me apegar nessa explicação, quando eu falo de luxúria, ao conceito de moralidade de uma forma geral. Por exemplo, nós vemos atualmente muitos vagabundos defendendo Lula, muitos vagabundos defendendo o José Dirceu, o José Genuíno, mesmo sabendo que eles são culpados de crimes. Para conseguir pessoas sem moralidade, sem capacidade de julgamento, para ver que eles são bandidos. E que eles defenderem bandidos só os torna tão bandidos quanto. É necessário uma campanha para destruir a moralidade judaico-cristã de nossa sociedade. Então, isso fecha o como do comunismo. Como eles esperam chegar ao comunismo, lembrem-se da cobiça, da preguiça e da luxúria. Acabar com a propriedade, acabar com o trabalho e acabar com a moralidade da sociedade ocidental, a sociedade judaico-cristã, que inclusive é compartilhada com algumas sociedades, por exemplo, a japonesa. Mas pensem nisso, ok? Então essa daqui foi minha explicação sobre o comunismo, por que ela é uma religião do mal. Ela é embasada, ela é ancorada nos 7 pecados capitais. Eu, por bem, consegui terminar aí antes de meia hora de programa, porque agora eu vou falar 1h30 sobre essa questão da guerra de Israel. E eu vou explicar desde o começo, como isso daí começou. Como surgiu essa guerra entre árabes e israelitas, entre árabes e judeus. Ok? E eu vou começar a partir de 1947, quando foi desenvolvido um plano daquela porcaria da ONU, da partilha da Palestina. Então, aguardem, fiquem com a música. Se os senhores quiserem que eu coloque alguma música específica, alguma canção do Exército, algum hino nacional, algum hino patriótico, podem mandar pelo Facebook. Pelo Facebook, então pelo Skype, eu vou estar acompanhando e eu coloco como a próxima música que for tocada, no próximo intervalo. Mas, por hora, fiquem com o hino da infantaria. Muito obrigado e até logo.